Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é o professor Robson Neves, professor de História do Direito. Bom, dando continuidade da nossa última aula, quando nós falamos então, do Egito, nós iremos então dar continuidade falando dos hebreus nesta aula. Bom, todo estudo relacionado a essas civilizações, elas se iniciam a partir daquele grande debate que nós fizemos nas primeiras aulas a respeito do direito, a respeito do que é o direito, aliás, na tentativa de buscar a conceituação do direito, buscar a conceituação, a definição do que é justiça. E nós vimos que é de profunda complexidade buscar, por exemplo, a definição do que é direito, considerando que direito parte da premissa depende da ótica de cada um. Falamos inclusive da ideia de que o direito, segundo Aristóteles, o direito é dar a cada um o que cada um merece. E aí a gente sempre faz aquela pergunta, mas o que cada um merece? Na perspectiva de justiça também não conseguimos chegar numa definição objetiva. A gente deu o exemplo de Roma, que um governante justo era aquele que proporcionava a maior porção de felicidade aos seus governados. Mas imagine lá em Roma como que era, como que a gente passa a analisar efetivamente um governo justo, considerando que o governador na época de Roma lançava, por exemplo, os hebreus para serem aí devorados pelos leões, e nisso todos aqueles espectadores iam ao delírio de felicidade. Então a gente passava também a fazer essa grande reflexão, a partir de quando, como assim, justiça, ou seja, a gente passaria a olhar dessa premissa do utilitarismo, de que é difícil a gente dizer que justiça ela se fundamenta no utilitarismo, porque esse é o exemplo de Roma que também nós debatemos exaustivamente. Passamos pelo Egito e chegamos então aos hebreus. Bom, considerando, iniciando aí os nossos tópicos para reflexão, a gente fala então dos preceitos jurídicos dos hebreus, que é de ordem religiosa. Então, a partir dessa ideia de que todo o preceito jurídico deles é fundamentado na ordem religiosa, nós temos então, eles são monoteístas, ou seja, eles creem em um Deus só, e é esse Deus que vai estabelecer para eles todas as questões de ordem social e de ordem religiosa, distintamente do que a gente viu lá no Egito, que a gente tinha então aquele monarca que se fundava nele, toda a ideia da representatividade, não só das questões sociais, que era ele que é o monarca que dita, mas também era ele o representante dos deuses, ou dos deuses os quais aquela sociedade cria, então nós temos aqui a ideia de que é um Deus que vai estabelecer todas as questões de ordem social, política e jurídica para essa sociedade aqui, aos hebreus. Quanto às normas jurídicas, nós temos aqui a ideia de que as normas jurídicas, e aí dentro do nosso estudo, que é o que nos importa de fato, quanto à questão das normas jurídicas, ela é originada desse mesmo Deus, de um Deus considerado imutável, cuja fonte de origem, de onde eles extraíam essas normas jurídicas, é a Bíblia, sempre foi a Bíblia, que é uma fonte formal, A gente sempre tem que considerar que no direito, ou seja, no direito moderno, nós temos a fonte formal, que são as leis, distintamente da fonte formal que os hebreus têm, que é a própria Bíblia, que é o direito posto que nós sempre falamos em sala de aula. Então é desse direito posto esse que consta
na Bíblia dos Hebreus, é dali que eles tiram, né, o que é certo, o que é errado, o que é direito, o que é justiça na concepção desse direito formal constante da Bíblia. Bíblia essa, né, chamada de Bíblia hebraica, e que para muitos chamam aí que é o Pentateuco, que é o Velho Testamento, fundado lá, né, nos seus 5 livros, que é o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, né? São desses livros de onde os hebreus tiram então todas as suas inspirações, ou seja, toda a sua ordem social, a forma como eles entendem, né, do que é justo, do que é certo, são desses livros, de onde eles extraem, né, toda essa concepção jurídica dos hebreus. Enfim, quanto à questão do aspecto histórico na sociedade hebraica, eles têm, né, dentro desse contexto histórico, sempre foram os profetas. Então você veja que nessa concepção dos hebreus, são os profetas que ditam ali, que ensinam toda a descendência, todos os aspectos históricos dessa sociedade. São eles que estabelecem, que escrevem, né, toda essa fase histórica, até numa concepção moderna, né, de onde esse povo surgiu e de como que eles são regidos até nessa modernidade. E os hagiógrafos que trazem todos os costumes e tradições. São nomes que nós precisamos gravá-los, porque dentro da sociedade hebraica, ou seja, os hebreus, né, quando nós falamos desses aspectos históricos, jurídicos, são os profetas que vai falar sobre as questões históricas, sobre costumes e tradições. São os hagiógrafos que vão falar aí com o objetivo de somar inteligência, somar aí a construção, né, para o ensino dos descendentes na sociedade, ou seja, a todos os hebreus. Então, quando a gente fala desse contexto histórico dos hebreus, a gente tem lá as leis hebraicas, ou a lei hebraica, que são os 10 mandamentos. Dentre esses 10 mandamentos, que temos aqui como se fosse a nossa Constituição Federal, ou seja, a partir desses 10 mandamentos, quando passa então a falar sobre o direito negativo, ou não fazer, né? São nesses 10 mandamentos que boa parte, ou se não 99% das regras dos 10 mandamentos, é a ideia de estabelecer aquele povo que não fazer, né? A gente tem, por exemplo, não assassine, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho ao depor contra o seu próximo, né? Sob pena de diversas sanções que a gente vai estudar especificamente e no momento oportuno dos nossos próximos encontros. Alguns institutos jurídicos dos hebreus, a exemplo do que nós temos no nosso direito moderno, a gente pega, por exemplo, para falar sobre família, né? Família, nós temos dentre esses mandamentos e a lei hebraica, nós temos então a estrutura familiar, que ela é fundada na estrutura patriarcal, né? Onde a responsabilidade pelo cometimento de crimes, por exemplo, é responsabilidade dos pais, né? Distintamente do que acontece no direito moderno, no nosso direito, que a pena não, né, transcende o apenado, não ultrapassa o apenado, ou seja, independentemente a não ser que o indivíduo seja menor, e aí os pais, né, têm uma certa responsabilidade sobre eles, mas aqui a ideia do cometimento de crimes pelos seus filhos, quem, segundo as leis hebraicas e os 10 mandamentos, né, a partir desse conceito e reflexão, são os pais que são responsabilizados pelo cometimento dos crimes de seus filhos. O casamento, nós temos a esposa, né, no casamento nós temos a esposa que não tinha qualquer direito, ou seja, a esposa nesse sentido, ela poderia ser comprada por dinheiro, por exemplo, ou até mesmo por serviços, né? Nós temos aí na própria Bíblia exemplo
né, de fatos e acontecimentos em diversas situações onde a esposa ela foi comprada por dinheiro e até mesmo por serviços. A sucessão de filhos, aqui a ideia da sucessão é a questão da primogenitura, né? Aqui os filhos o filho mais velho é que vai assumir as responsabilidades de toda a família, considerando que aqui nesse sentido a esposa não tinha qualquer direito, né, segundo as leis dessa sociedade. O sistema penal, né, ele está fundado na razão religiosa, como eu falei, né, a Bíblia é que vai estabelecer toda a ordem jurídica daquele povo, é que vai nortear, é que dá origem ao comportamento, aos comportamentos na concepção do que é direito, do que é justo, né, para essa sociedade ou para os hebreus. E a gente tem na Bíblia, né, segundo o que consta, né, nessa concepção do sistema penal, a previsão de pena capital, né, que são aquelas penas cuja pena é aquela pena de apedrejamento, né, de morte por apedrejamento. E as penas pecuniárias, que são aquelas sanções mais leves. Então o que a gente tem que ter até aqui, o que a gente precisa absorver? Precisamos absorver aqui sobre essas questões específicas, ou seja, os temas, entender e absorver os temas, como eles funcionam dentro de cada sociedade, né? A exemplo do que eu falei de família, casamento, né? A ideia de como que funciona o sistema penal aqui, o sistema penal fundado em razão religiosa, e por aí vai. Todo esse conteúdo sempre eu coloco no AVA, né? Mas aqui fica apenas a observação de vocês entenderem, né, a concepção e a distinção de uma sociedade para outra, né? Basicamente aqui a gente precisa ter um norte e fazer as distinções, né? O que seria em tese cobrado na prova são as distinções, tá? Como eu falei lá, por exemplo, lá no Egito não existe primogenitura, distintamente, né, dos hebreus que existe. Então são essas distinções que a gente precisa se atentar. Os crimes previstos na lei mosaica são diversos. Eu coloquei aqui, por exemplo, crime contra a divindade, né, idolatria, blasfêmia, não guardar o sábado, né, ou seja, nada poderia acontecer no sábado, uma vez que isso tem fundamento legal para eles, e que para eles seria pecado. Qualquer atividade que fosse executada no sábado. Delitos contra a honestidade, adultério, fornicação, delitos contra a propriedade, furto, roubo, delitos contra a honra e falso testemunho e calúnia. Veja que desde essa época já existia a ideia da calúnia, né? Caluniar o teu irmão, né? E na medida que você não consegue provar, você vai sofrer aí sanções a respeito dessa calúnia sem a posterior comprovação. Bom, sobre os hebreus, era isso que a gente tinha a falar. Como eu já disse para vocês, o AVA, vocês têm o meu e-mail e podem, na medida em que surgir dúvidas, né, considerando que essa é uma parte, eu me lembro de ter falado no início das nossas aulas, essa é uma parte bastante histórica, mas sobretudo também é uma parte do nosso estudo, que aqui a gente vai falar de algumas sociedades, e a gente precisa praticamente decorar a distinção de uma sociedade para outra. Não tem muito o que falar, principalmente, né, em aula aí realizada via web, né? A gente não tem aqui como criar debates, né, e estabelecer algumas reflexões críticas a respeito de uma sociedade para outra. Mas fica aí à disposição o meu e-mail, os meus contatos, né? Boa parte de vocês tem. Caso vocês tenham dúvidas, é só me mandar. Perfeito, pessoal? Se cuidem, né? Estamos em quarentena. Esta é a minha última aula realizada aqui do escritório, e nas próximas realizarei home office. Ok? Forte abraço e boa noite.